é que vocês estão? Excelente dia, ou tarde, ou noite para vocês. Estou aqui no podcast Entre Conexões e hoje com duas convidadas maravilhosas. Vou aproveitar, já pedi a você para pegar papel e caneta para anotar tudo, porque com certeza mais um podcast de conhecimento, de troca, vivência, experiência e você não pode perder. E também já divulga para o máximo de pessoas possíveis. Vai lá na minha página das redes sociais, Carolina Rocha, ON, e também segue lá o Carolina Rocha Podcast, para que você tenha todo acesso lá no Instagram dos nossos cortes e vai ser mais uma entrevista incrível. Estou aqui com duas mulheres sensacionais. Primeiro, você está preparado, está pronto, está querendo? Se estiver, se não estiver, se prepare. A Vani Araújo, ela que é especialista em estética corporal há mais de 19 anos, cofundadora da Modelo Estética, atua com procedimentos com tratamentos corporais, faciais, pré- e pós-operatório de cirurgia plástica, drenagem linfática e protocolos para lipedema. Tudo que a mulher quer, né? Pois bem, e o homem também, porque o homem hoje está se cuidando. E a missão dela é promover a autoestima, bem-estar e resultados através de um atendimento humanizado e personalizado. Seja muito bem-vinda, Vani. Que bom ter você aqui. Antes de apresentar outra convidada, eu quero que você, dê um alô pro pessoal. Muito obrigada pela sua... querer que estamos aqui, para a gente poder falar um pouco da nossa história, falar um pouco da nossa vivência, dos seus telespectadores, e que possa agregar ainda mais, um pouco de conhecimento daquilo que a gente traz para a vida de muitas pessoas. Maravilha! Gente, agora eu vou apresentar a vocês Simone Assis, empresária, administradora de empresas, pós-graduada em logística empresarial e MBA em gestão de pessoas, mais de 15 anos de experiência em gestão, logística, transporte, distribuição, atacado e varejo. Meu Deus, a mulher é muita coisa. Não acabou, viu, minha gente? Sócia da Richards e Salinas e da Jacarta Esmeraldas, especialista em joias com pedras preciosas naturais, membro da diretoria da Câmara da Mulher, empresária de Feira de Santana e colunista do portal Bahia Bahia. Uma história de impacto e um bate-papo sobre posicionamento. Minha gente, quanta coisa é essa para uma mulher só? É só isso? Mulher, pelo amor de Deus, olha, você falando aqui, eu falo assim, rapaz, é mesmo? É verdade? É isso mesmo. Me veio um filme assim, Carol, ó. Uma retrospectiva. Mas assim, parabéns pela tua iniciativa. Obrigada por esse momento aqui, História de pessoas reais, histórias de vivências mesmo, o que eu venho trazer aqui. Quando você fala assim, pós-graduado em logística empresarial, MBA em gestão de pessoas, mas o que eu venho trazer aqui é minha experiência mesmo, é o que eu vi, é o que eu vivi, é o que deu certo para mim, Porque no final, se eu tiver o retorno de alguém e falar assim, nossa, Simone, eu lembro quando você falou aquilo lá, eu fiz e deu certo, eu acho que eu já vou ter cumprido minha missão na vida. É sobre isso. Eu digo sempre que as pessoas elas querem o resultado, mas não querem passar pelo processo. Então, quando você traz aqui no podcast a sua história, o processo para você estar no resultado que está hoje, você acaba impactando e transformando vidas. Por isso que eu digo a vocês o seguinte, eu tô aqui com o script, mas eu não sigo esse script. Ainda bem, porque antes de começar, a gente já estava numa conversa de comadre aqui. Isso! Que são muitas trocas. E assim, é justamente o objetivo. A gente não vai sair daqui igual, A gente galga, a gente está aqui para poder partilhar e para receber a partilha também. Com certeza. Uma das outras. E eu acho incrível a gente iniciar aí esse processo, a gente ter esse movimento, pessoas como você, que fomenta esse processo de nós, mulheres, que temos tantas dificuldades, ao longo da vida, com tudo, mas que legal que a gente tá nessa fase aí. Que bacana, nessa viu? fase do game. Eu quero que você, Vani, já traga logo, porque eu trouxe a sua parte profissional, mas eu quero que você diga quem é a Vani Araújo. Bom, em primeiro lugar, eu sou mãe, Mãe, esposa, é uma pessoa de fé. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter fé e acreditar
né? Que a partir daí acho que tudo vai dar certo, né? A Vani hoje, ela é uma pessoa que, através, né, do meu trabalho, eu busco, né, melhorar ainda mais a vida das pessoas. Então, eu acredito muito que essa conexão com as pessoas, né, possa ajudar cada vez mais a outra a crescer. Meu Deus, muito forte, viu? E você, Simone? Quem é Simone? Porque a sua vida profissional aqui eu já falei, mas as pessoas querem saber quem de fato você é. Então, Carol, a Simone já passou por vários processos de mutação, de mutações, né? De mudanças mesmo. Hoje, Simone é casada com David, é filha de Dona Ana e seu Ari. Seu Ari é torneiro mecânico, Dona Ana é a chefe da casa. Irmã de Bruna, advogada. Não sou mãe ainda, mas vou ser, com fé em Deus. Tenho muita fé também, sou consagrada em Nossa Senhora, né? A minha mãe é extremamente católica, e eu tenho muita fé em Nossa Senhora. Em todos esses processos, todas essas mutações que eu vivi na vida, ela sempre está lá, eu sempre recorro a ela. Então, hoje Simone é empresária, é sócia da Richards, daqui de Feira de Santana, junto com um grande amigo. E aí, aliás, em relação a ser mãe, eu tenho um filho, né, chamado Jacarta Esmeralda, que é meio David, que está nascendo aí, que eu vou apresentar para o mundo também da melhor forma. Ah, que maravilha. Ô, Vani, qual foi a decisão nesse processo aí, na sua trajetória profissional? Qual foi a decisão mais difícil que você precisou fazer para mudar de vida? Porque você entrou no ramo de estética há 19 anos. E antes disso, o que você fazia? Você precisou abrir mão de alguma coisa para poder alcançar os outros resultados? Bom, eu sou formada em patologia clínica, né? E eu ainda trabalhava na parte de laboratório de clínicas, né? De hospital. E meu esposo que iniciou na estética. Então, e as pessoas sempre falavam, né? Comentavam, por que vocês dois não trabalham junto? Mas eu sempre tinha aquela resistência, um pouquinho de trabalhar, porque acaba sendo... É complicado, né? Os dois estarem ali juntos, né? Simone, acho que pode falar nisso. Não é novela das 6, não. Não é propagandinha de margarina, não. Com certeza. Mas eu comecei no ramo de estética junto com ele. A gente começou bem simples. A gente começou em casa. Com aquele sonho pequenininho, né? Eu tenho duas... na época eu já estava com 2 filhas, né? Com Rebeca, que é a mais velha, e Amanda. E saí do ramo, né? De patologia clínica, de laboratório. Ali no mundo fechado, só eu, a máquina e as amostras, para passar por um mundo totalmente diferente, né? Onde eu estaria todos os dias ali, ao lado, junto, cuidando de pessoas, né? Exato. Mas eu sempre digo que o meu início já foi cuidando de pessoas, né? Então, assim, eu gosto muito de cuidar de pessoas, de ajudar as pessoas de alguma forma. Então, mas o medo, né? De não dar conta, porque quando a gente passa a ter algo que é nosso, a gente tem que se debruçar ainda mais um pouco, né? Então, aquela questão, e agora eu vou dar conta das 2 meninas, né? Dar conta da empresa, dar conta de fazer tudo, de ser uma boa mãe, de continuar sendo uma boa dona de casa, de continuar sendo uma boa esposa. Mas, graças a Deus, até aqui tem dado certo. Ai, que bom, viu? E assim, os desafios, não tem jeito, né? A gente precisa, todo mundo, acho que não tem esse ser humano que não passe por desafio. Agora, alguns com desafios maiores, outros menores, mas os desafios, eles precisam ser enfrentados para poder a gente alcançar a liberdade que a gente quer. E talvez isso daí que fez com que você visse ali a possibilidade dessa
abertura não somente profissional, não somente financeira, como liberdade também de geográfica, né? Sim. Ao mesmo tempo que você estava ali trabalhando com seu esposo, você podia também tirar folga juntamente com ele para poder estar com a família. Então, isso acaba fazendo uma diferença, né? Sim, com certeza. Uma grande diferença, porque a gente consegue, né, ter um horário ali um pouco mais, entre aspas, assim, flexível, mas a gente acaba, como realmente eu ficava um pouco mais com as meninas, né? Tinha mais tempo com as meninas. A gente estava conversando aqui na conversa de comadre, e você falou a questão da logística, que você trabalhava na logística. Sim. E de repente, nada de repente, na verdade, nada é do nada, você foi para o mundo da moda. Como foi que surgiu isso, essa paixão? Conta aí pra gente, antes e agora. Então, falando de desafios, eu acho que os meus desafios são sempre assim, continuar trilhando sem ter a certeza mesmo do caminho, do que vem por aí, né? É onde a fé vai na frente. Desde muito antes, quando naquele trânsito, né, da adolescência para a vida adulta, quando eu escolhi administração, eu não escolhi, porque muita gente fala, quem não sabe o que fazer faz administração. Não fale isso. Não, a escolha da administração já foi uma escolha estratégica para mim, porque eu falava, não, eu tenho que fazer algo para poder também trabalhar nesse meio termo e poder ajudar meus pais a custear o meu curso. Entende? Então, eu escolhi a administração por conta disso. Mas é lógico, eu não tenho como afastar a ideia de que não tem aquele quê da liderança ali, né? Então, quando eu iniciei quando eu comecei a administração, que eu comecei o meu primeiro estágio, eu comecei sendo recepcionista e eu não sabia nada, né? Mas eu via que aquilo dali não era ainda, né? Aquilo dali era uma passagem. Eu tinha que me dedicar totalmente. Nessa de me dedicar, aconteceu uma oportunidade para estagiar na logística. Eu não sabia nem o que era logística, gente. Eu fui perguntando, pensei que logística eu vou de loja. Logística. E aí eu fui, e eu entrei, e eu me debrucei naquilo dali. E eu me dediquei com aquilo dali. E eu trabalhava muito. Então, quando a gente fala assim, né? Eu fiz 40 anos agora. Mas assim, foram 7 anos na logística. Depois da logística, foram 8 anos na construção civil. Então, eu saí de gerente de logística. Eu comecei ali com 22 anos, com 9 meses eu já fui promovida para ser supervisora. Então, eu sempre agarrei muito as oportunidades. Eu comecei a minha pós-graduação antes de terminar administração, né? Faltando 2 semestres, eu já entrei ali, porque eu tinha muita sede, eu sempre tive muita sede. Eu falo assim, eu não posso ser espectadora da Ser minha mais vida. uma, né? Eu não posso. Realmente é um curso que tem muita gente, muitos concorrentes. Eu tenho que trilhar o meu caminho. Perfeito. Eu acho que a liderança também já vem dessa coisa de falar assim, eu tenho que fazer acontecer. Eu não sou vítima. Eu tenho que resolver isso daqui. E comigo não teve romance. Eu também não posso chegar e falar assim, agarre em tudo. Não é isso, é o que aconteceu comigo. Sim. Então, eu passei muito tempo na logística. Depois da logística, eu fui ser gerente de uma unidade que vendia para a construção civil. Eu olhei aquilo dali e não foi ninguém conhecido, não. Eu cadastrei meu currículo lá na Carta Online. E aí eu fui chamada e eu fiz. E foi muito bom, sabe? Para mim, foi muito aprendizado. Depois da construção civil, que eu era gerente geral dessa unidade, que eu, junto com o meu ex-diretor, ele saiu da empresa, eu também saí da empresa, e ele me chamou para poder colocar a Richards aqui em Feira de Santana. Então, vem disso, Carol, é muita dedicação mesmo, é se debruçar, não é porque eu sei, é porque eu aceito o desafio mesmo, mas é com responsabilidade, né? Sim. Quem olha assim e fala assim, meu Deus do céu, mas ela... Não, eu não pulo muito de um lugar para o outro, não. Foram 7 anos na logística, foram 8 anos na construção civil, e agora eu estou há 1 ano e meio aí no setor de moda, né, que é a Richards e a Jacarta, que não é moda, né, são joias, mas que é um mundo que casa muito bem. Exatamente, porque imagine, a gente está aqui, né, com os nossos acessórios, eu não estou com uma joia, né, como você, já é uma joia. Mas eu em si já sou a joia, eu sou o diamante, o diamante negro.
Pode ser esmeralda, não? Esmeralda. Obrigada, pela parte que me toca. Aí o que acontece? Você fala aí a questão do acessório, né? O acessório ele é essencial para poder fazer essa Sim. transformação na mulher, trazer esse impacto. Sim. Então, de certa forma, um casa com o outro perfeitamente. E como foi esse casamento? Aí surgiu como esse casamento entre look e joias? Eu sempre fui muito ligada à modinha, né? Eu sempre gostei. É quando você me viu lá naquela outra palestra, falando, né, da Simone adolescente, né? Sim. Que tava pulando para a vida adulta e que tinha roupa de fazer entrevista. Mas hoje em dia, eu estando lá na Richards, é incrível que até o pessoal mesmo da franquia, né? Quando eu vou até São Paulo, fala assim, Simone, nossa, como você mudou? Você mudou muito rápido, você mudou em meses. Estudo, gente. Tudo a gente tem que estudar. Eu não tenho como simplesmente, nossa, eu caí aqui. As coisas não caem do céu para mim, não é sobre isso. É você olhar, identificar, se fazer capaz daquilo dali e através do conhecimento. Então, você começa a estudar, então você começa a ter um olhar diferente para aquelas coisas. Você começa. E aí veio a questão das joias, né? Que, como eu falei, é algo de família, da família do meu esposo, que eles já mexiam com isso desde 1982. Eu vi aquele tesouro, né? Falei assim, é um tesouro, mas está no fundo do mar. Vamos trazer isso, né? Vamos para o varejo, vamos ver tudo que a gente precisa para a gente poder crescer, agregar e contribuir mesmo com o mundo, contribuir socioeconomicamente. Vamos para cima. Então, e é justamente, casou muito, né? A Richards Exato. e as joias. Tanto que da última vez que eu fui, a própria Richards me chamou para fazer uma collab, né? Eu falei assim, gente, mas como assim? Eu não esperava isso. Eu falei assim, gente, eu sou tão pequena, né? O pensamento sabotador, Sim. né? Eu sou tão pequena. Não, eu não sou não. Eu tô com algo de qualidade na mão. Eu vou me preparar mais para isso, para poder juntar isso aí e poder ver resultados. Porque não é tão raso assim, né? As coisas têm o conhecimento e elas casadas da forma certa. Sim. É como você na estética. Você me deu uma aula aqui antes da gente começar. A gente fecha negócios com isso. Exatamente. Né? Quando a gente tem propriedade do que a gente está falando, a gente muda pessoas, muda destino, porque você muda a sua forma de pensar e de olhar para aquilo dali. Então aquilo dali te faz chegar em outros lugares. Isso é inquestionável, isso não é conversa rasa, isso não é conversa da modinha, não. Né? E a autoestima, como a gente estava falando aqui antes, ela te impulsiona para outro nível do jogo. Exato. Da vida. Não é? É impressionante. A autoestima, a autoconfiança, é importante a gente também fazer Sim. o que a gente gosta, o que a Sim. gente se conecta, né? Sim. Porque Sim. quando a gente gosta, aí fica muito mais fácil a gente estudar, a gente aprofundar, não ser raso Isso. e ser realmente imerso, profundo. Sim. Ô, Vani, traga aí pra gente o que você precisou abrir mão para poder chegar onde você está hoje. Eu acho que a primeira coisa que a gente teve que abrir mão foi das críticas, de não ouvir muitas críticas, né? Porque quando você sai, né, de algo ali, como muitas pessoas falam, né, de você ter um lugar mesmo ali para trabalhar e você buscar algo que é seu para você. Muitas pessoas falam assim, você vai trocar o certo pelo duvidoso. Então, eu acho que uma das coisas que a gente teve que realmente foi não ouvir essa pessoa. Eu só tinha ele só tinha mim. Então, realmente, era de poder cada vez mais estar conectados juntos. Para fazer algo dar certo. Né? Então, como eu trouxe ali anteriormente falando, a gente começou em casa e hoje a gente está com a clínica, né? Com vários profissionais, com cirurgião plástico, com profissionais da área de capilar, facial. Hoje, a Amanda, ela também já está começando, né, a inserir aí já dentro da clínica, né? A minha filha Amanda, de 21 anos, terminando aí biomedicina, já estar junto com a gente. Então, assim, com essa conquista dela hoje estar com a gente vê o que a gente fez atrás foi certo. Sim.
dar essa direção e ter ela com a gente ali trabalhando. Então, realmente mostrou que a gente abriu mão, né, de tempo, né, de como Simone falou, né, de estudar, porque é algo que a gente precisa estar estudando sempre, Exatamente. não é? As pessoas acham que é só chegar lá e passar um creminho, mas não é assim. Não é assim. É estudar mesmo, né, toda essa parte e também buscar o conhecimento em como ajudar as pessoas. Porque, como você falou, a questão do transformar, né? A mulher chega ali, ou até, porque hoje o homem também vai, né? Em busca da melhora, né? Então, a gente precisa também ter o conhecimento em como cuidar dessa parte, né? Claro que a gente não é psicólogo, mas a gente acaba sendo um pouco, né? Então, Exatamente. cuidar dessa parte, né? Para que tudo faça, né? Em uma junção e tenha um melhor resultado. Eu quero que Simone já aproveite e complemente também isso. O que foi que ela precisou abrir mão para poder chegar onde está hoje? Eu achei muito incrível a fala dela agora, porque justamente, Carol, hoje que eu posso te dizer, hoje com o filho Jacarta, né, e com o meu tempo de experiência, eu acho que um pilar mais importante é você estando focado, né, no que você quer para a vida. É você entender que você não precisa dar opinião, você não precisa dar permissão de pessoas que não entendem do seu negócio Exatamente. para poder você seguir. E às vezes a gente fica preso, sabe aquele meme que tem assim, tipo, acho que é um elefante preso numa linha que não vai te dar nada positivo, sabe? Eu gosto muito de ouvir, mas hoje em dia eu tô sendo seletiva até no que eu ouço, sabe? Tem que fazer um funil. Eu tô fazendo um funil. E paralelo a isso também a questão de delegar, sabe? Perfeito. Porque eu ali muito nova, eu queria abraçar tudo, eu queria abraçar o mundo, só eu sabia resolver. E com o tempo eu vi que isso, na verdade, hoje eu olhando para a menina lá atrás, para Simone lá atrás, eu vejo que aquilo dali era limitação. Né? Aquilo dali era eu querendo pertencer, eu querendo ter a minha bandeirinha, eu tô aqui e eu sei fazer, e não é dessa forma. Eu acho que, inclusive, a maturidade traz isso pra gente, né? É de entender que a gente não precisa pedir permissão para poder crescer, né? Não precisa da assinatura de todo mundo, não, porque é como a gente estava conversando antes, nem todo mundo tá com aquela mesma intenção. Né? Não Nem todo tá mundo te preparado. conhece, Participar do momento, né? participar do momento. Ou não te conhece completamente, ou não conhece do negócio, mas todo mundo é especialista na vida do outro, né? Exatamente. E aí você traz a questão da permissão. Eu amo falar sobre permissão, porque tudo, quando a gente, na verdade, nós já fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Sim. Porque entre tantos espermas, nós, né, conseguimos Certo. chegar lá. Certo. Então, o que acontece? A nossa luta já vem desde a barriga da mãe. Aí, quando a gente alcança esse resultado, essa permissão de chegar ao mundo, tudo já está escrito, né? O Senhor, ele já sabe de todas as coisas. Sim. Já sabe do nosso futuro. E a gente também precisa se permitir, né? A gente precisa se permitir. Aí, quando chega em determinados momentos, acontece que a gente vive uma sociedade. Sim. E a sociedade que muitas vezes tem a questão familiar, né? Isso. Às vezes a família, de alguma forma, não acredita tanto na gente, no nosso propósito, no que a gente acredita. Então, precisa haver corte de cordão umbilical, né? Para poder ter a permissão. Existe a questão de relacionamentos amorosos, Também. de amizades. A questão do ambiente, eu acho que é muito importante. Você trouxe isso nesse instante. Sim. E já quero aproveitar que você fale sobre isso. A questão da importância da ambiência, para que você visse que não precisava você ter permissão para poder Isso. alcançar o que você tem hoje. Isso. São pessoas que agregam, né, com informações, com vivências, né, com verdade no que está falando. É inevitável a questão dos ambientes, né, do lugar onde você está, de você justamente ver pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Não tem como você ir para o norte e uma pessoa, não, mas vamos aqui para o sul rapidinho. Não, esse rapidinho pode te custar a vida toda, pode te custar a oportunidade que você perdeu, né, que não vai voltar A perca do mais, foco, né? A perca do foco. Então, é sobre isso aí. Não é sobre
cortar definitivamente cordões umbilicais, né? Porque a gente precisa um do outro, Isso. né? A gente precisa dessa atmosfera, a gente precisa dos bons exemplos e a gente precisa estar preparado porque a gente vai ter maus exemplos também, para poder se proteger, se defender e continuar ali no nosso foco. Eu achei interessante você falar sobre isso, porque assim, a questão quando eu trago mesmo, né, do corte umbilical, que é importante, não é você se afastar completamente da pessoa, mas é você dar limite. Isso. Então, o limite é muito importante para poder a gente ter o resultado que a gente quer. Se a gente não der limite às pessoas disserem você assim, você não pode, você não vai. Aí você vai acreditar que de fato você não pode, você não vai. Se você acreditasse naquelas pessoas que dissessem isso a você, você não estaria hoje no lugar que você está, do resultado que você tem hoje. Porque eu acredito que os desafios são muito grandes, até mesmo por você ter uma sociedade, como o Vani também, que tem uma sociedade. E a questão da sociedade é um desafio, porque você precisa todos os dias estar ali regando confiança, precisa estar todos os dias regando cumplicidade, respeito, união. E aí eu quero que Ivane já aproveite e traga para mim o seguinte: o que te motivou a abrir a Modele e qual o desafio que você tem na questão, ou os desafios que você teve na questão da sociedade? Houveram desafios? Como foi que funcionou? Bom, a questão da gente abrir a clínica, né? Eu acho que foi dessa questão, dessa paixão de cuidar das pessoas, né? Quando a gente adentrou no mundo da estética, a gente viu que as pessoas, elas tinham medo de realizar algo e realmente não terem resultados. Então, a gente, como Simone falou, a gente foi muito em busca de conhecimento, eu fui muito em busca de conhecimento. Foi anos, assim, que realmente eu me debrucei em cursos, em realmente obter conhecimentos para trazer o melhor, né? Para poder realmente, do resultado, realmente ser o melhor. E, graças a Deus, com isso, fez com que as pessoas indicassem. Então, a gente sempre... foi um cliente indicando para o outro, né? Então, essa questão do conhecimento, de melhorar a vida das pessoas, né? De querer que realmente as pessoas que pudessem se cuidar. Um olhar, né, mais amoroso com elas mesmas. Justamente. E também muitas clínicas já existiam na época, mas só tinham até o horário das 18 horas. Então, a gente também queria trazer, né, a questão de que as pessoas que trabalhavam até um pouco mais tarde, elas também pudessem se cuidar. Então, às vezes, a gente ficava até 22 horas atendendo pessoas. Então, foi justamente também para buscar essa questão de atender pessoas, de englobar, né, outras pessoas que trabalhavam até mais tarde, mas também que queriam se cuidar. Então, a busca realmente de abrir a clínica foi dessa questão. Agora me diz uma coisa, a questão da sociedade, porque eu digo o seguinte, hoje está muito em alta, né, a questão da estética, da cirurgia plástica, mas antigamente, há 19 anos atrás, você disse que existiam algumas clínicas, mas não era tão disponível como é hoje, tão facilitador, né? Porque hoje tem consórcio para você fazer cirurgias plásticas, para você se olhar, se ver melhor no espelho, a autoestima ficar mais elevada. E aí eu quero que você traga qual foi o desafio que você passou em relação à sociedade, se houve desafio por conta da época. Como é que você vê ontem, né, vamos dizer assim, a clínica e hoje? No início, iniciou eu e meu esposo, né? Sim. Só éramos eu e ele mesmo ali atendendo. Mas a própria demanda dos pacientes, a gente começou a observar que a gente teria que ampliar. E aí a gente teve, né, momentos ali de ter, sim, uma sociedade, mas infelizmente essa sociedade não deu certo. Trouxe alguns, vamos dizer assim, alguns problemas para a gente na época, mas graças a Deus esses problemas foram totalmente superados. Porém, também dentro desse percurso, desse momento, veio a presença do cirurgião plástico, né? Dr. Humberto.
Então, hoje ele é um grande parceiro nosso, já está aí com a gente há 17 anos já. Eu digo que foi assim, a primeira clínica de estética que trouxe um cirurgião plástico, né? Então a gente está com o Dr. Humberto aí, já tem 17 anos nessa parceria. Eu digo que é uma parceria de irmandade mesmo, porque como você falou, a questão da confiança, né? De regar ali a confiança, de ouvir, né? Então, a gente trouxe ele para a clínica e um desses desafios foi esse, né? De começar ali, depois, como eu falei, né? Dessa sociedade que não deu certo, né? Claro que deixa determinadas rupturas, né? Deixam determinados medos, mas graças a Deus foram superados. E hoje a gente tem uma clínica bem maior, Maravilha. mais estruturada, né? Mais solidificada, graças a Deus. E a gente quer crescer mais e mais. Aonde é que fica a sua clínica? A clínica fica ali na rua Professor Fernando São Paulo, no ponto central, próximo ao Hospital Santa Emília. Então, o Hospital Santa Emília é uma referência que a gente tem, que é bem pertinho. Aqui em Feira de Santana. Porque quem quiser vir de outras cidades já sabe o caminho. Inclusive, a gente já atendeu várias pessoas de outras cidades, né? Na cirurgia plástica, até em tratamentos estéticos também, né? Porque, como eu falei anteriormente, a gente ficava até as 22 horas. Porém, no final de semana também, aquele paciente, né, de fora que quer fazer um tratamento, a gente monta esse plano de tratamento, né? De acordo com a disponibilidade. Então, dá para a gente atender sábado e domingo tranquilamente. Eu costumo falar que para você ter um negócio e manter um negócio, você precisa de fato gostar das pessoas. E abrir mão do seu final de semana para poder cuidar do outro, tem que gostar muito. Aí eu quero que você me diga, Mônico, essa questão de você gostar de pessoas que você já falou aqui várias vezes, antes e agora na nossa conversa. O que diferencia uma empresária que cresce de uma que permanece no mesmo lugar? Carol, eu acredito. A gente tem várias respostas para isso, porque a gente tem várias vivências, Sim. Né? Mas eu acredito que a gente não deixar apagar a chama mesmo da paixão do que a gente quer, do que a gente gosta, por conta dos percalços do caminho. A gente estar evoluindo, a gente não perder a chama da evolução mesmo, sabe? Como a gente estava conversando aqui antes, estava conversando antes com a Vani, ela foi uma das poucas pavimentadoras, né, desse ramo daqui na cidade, né? Você é uma das primeiras. Hoje temos outras. Sim. Mas quando se conversa com ela, a segurança que ela passa de quem realmente sabe, né? É porque ela tem paixão pelo que ela faz. E eu ouvi isso lá atrás, em 2010, né? Um ex-diretor meu falou comigo assim: hoje você só tem, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas assim, hoje você está muito nova ainda, você ainda nem se formou e você vai dar muito certo, até mesmo se não for aqui no ramo da logística, porque você bota muita paixão no que você faz e não deixa isso apagar, não, porque é muito fácil é mais fácil ter esses cortes, sabe, na vida, para que você desinteresse. E você não desinteressa fácil. Só se realmente não for algo que não vai ver, que eu não vejo um futuro lá na frente. Mas eu acho que a gente acreditar mesmo e ser dona do nosso processo, sabe, Carol? Perfeito. Eu sou dona do meu processo, eu acredito nisso aqui, isso aqui não vai morrer. Se eu precisar parar um pouquinho, eu vou lá, chegar lá, eu bato o pé, né? Igual na piscina, você bate o pé no fundo, você pega o impulso e suba de novo, mas não deixa a chama da evolução apagar. E tem muita empresária que, como eu falei aqui da questão do resultado, que quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. E a questão de só fazer o básico, Sim. achando que funciona. O básico de fato funciona quando se é bem feito, né? Sim. E você, hoje, tem quantos funcionários? Hoje na loja eu tenho 4 funcionários, né? E já na parte da Jacarta, nós temos funcionários que são os lapidadores, que são 3,
e temos também os parceiros, porque nós temos a pedra, né? E aí nós temos parceria com os ourives. Então, já é aí, né, como eu te falei, eu estou estudando, eu iniciei, eu procurei um curso para ser design de joias, Sim. mas quando eu cheguei ali, até uma amiga minha me despertou para isso, Gal, um beijo, Gal, incrível ela. A filha dela fez esse curso de design, mas ela falou: Simone, isso aqui é muito interessante para vocês. E aí eu fui ler, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu fiz? Eu fui estudar antropologia mesmo das joias, o porquê, como consegui, como iniciou isso, né? Eu sei que é um código, a gente sabe superficialmente aquilo que eu falei, mas você se aprofunda no assunto, estuda o que é aquilo dali. Pronto, agora que eu sei o que é, eu vou para a parte de manusear. Quando eu souber manusear, eu vou poder ter mais funcionários, porque eu vou saber o que eu estou fazendo de verdade. Então, hoje nós temos apenas os lapidadores, né? Que o meu sogro fica à frente disso aí, não é aqui em feira. E temos os parceiros também, que dá o mesmo trabalho. É a mesma cobrança, é a mesma coisa. E aí, como é que lidar com essa pressão dessa galera? E assim, majoritariamente são homens? São homens. David fica à frente dessa parte aí, né? Eu fico com a parte de vendas. Como eu te falei, né? Eu tô buscando pro varejo e aí a gente tem intenções e planejamentos de importar as nossas pedras, que é algo também que a gente já está estudando, já temos algumas parcerias aí em estudo para poder colocar nossas verdinhas lá fora também, aí pelo mundo. Que maravilha, viu? Eu quero agora, Vani, que você traga. Gente, que história de Simone, viu? E você tá buscando ainda ser design de joia. Eu acho que eu sou numa design, viu? Depois eu vou te contar. Não, deixa eu te falar. Eu quero dar algumas dicas aí poderosas para poder contribuir também com o meu E negócio. eu super vou querer, sabe por quê? Porque eu era aquela criança que eu só desenhava uma casa, a nuvem e a árvore. Como é que essa menina vai ser design? Estuda, amor, coloca paixão no que você quer, se interessa, entende? É o meu interesse, eu quero isso. E aí você aprende. E aí você aprende. E aí você Ativa a aprende. criatividade. Isso. E uma coisa também interessante é que você é proativa desde sempre. Porque quando você traz que você sempre fez a mais do que te pediam e você buscava, isso daí é proatividade. É aquela pessoa que não faz somente o que pedem, o que mandam. Você era paga para poder fazer só isso, mas você sempre fazia além. Não, E quem faz o além já tá trazendo o diferencial. Então, por isso que seu diretor, seu ex-diretor, disse que você poderia dar certo com tudo e que não era para deixar essa chama apagar em você. Isso. Por conta disso, a questão da fome, de realmente você querer fazer a diferença no mundo, não somente de passagem, mas estar aqui para fazer a diferença não somente na vida das pessoas, mas também em todos os lugares que passa. Sim. Parabéns, viu? Parabéns, porque não é pra todo mundo, não, viu? Eu acho que é, Carol, pra todo mundo. É? Sabe? Eu acho que tá aí pra todo mundo, mas nem todo mundo realmente está disposto. É pra todo mundo. Então, mas nem todo mundo realmente, quer, não é pra verdade, todo mundo. fato. Tá bom, eu volto atrás, eu volto. Eu volto. Então, me conte aí agora, você, Vani, qual é o tratamento mais procurado pelas suas clientes? O queridinho, qual é o queridinho? Assim, não tem um tratamento específico, mas eu diria que mais tratamento corporal. Desde a cirurgia plástica ao tratamento mesmo, para gordura localizada, para celulite, para flacidez. Eu digo que a paciente, quando ela chega lá, ela acha que tem só um problema, né? Só uma questão para si. Eu quero só resolver aqui a questão do meu pezinho de barriga, né? Mas quando a gente realmente para fazer a avaliação dessa paciente, a gente vai buscar lá o que é que está causando aquele pezinho. Então, a gente tem que tratar desde a base, porque se a gente não tratar a base, a gente não vai dar a resolução daquele pezinho de barriga. Porque muitas delas acham que é só uma gordurinha localizada. Mas, às vezes, está lá na questão da postura. Então, a gente tem que trabalhar a questão da postura dessa paciente. A gente tem que trazer uma conscientização da questão da atividade física, da alimentação, do cuidado mesmo, né? De estar ali usando um produto para trabalhar mesmo a questão da pele, a questão da água.
que Sim. muitas não bebem a quantidade de água, né? O tempo tá frio agora, mas a gente tem que manter a meta de água. Exato. Né? Então, a gente vai ali já trabalhando desde a conscientização, mas hoje o nosso, é tanto que um dos nossos carros-chefe lá é justamente a questão corporal, né? Mas a gente tem desde a cirurgia plástica como tratamento para gordura localizada, com a técnica da criolipólise, como de enzimas também, basta ter indicação. Sim. Para flacidez também. Hoje a gente tem lá o laser, a fotobiomodulação, que ajuda e muito, né, no restabelecimento das fibras, né, trazendo a reestruturação das fibras, da celulite também, né, do lipedema hoje, que é um assunto assim que está bastante, né, sendo comentado, bastante falado, para trazer realmente um conforto para essa paciente do lipedema, né, das dores que ela sente, né, da questão circulatória, como também a gente também tem também a procura também, né, não só das mulheres como dos homens também, né. Porque os homens hoje também, eles não querem ficar para trás, exatamente. né? Exatamente. A minha procura já foi quando eu sentei aqui e você falou que era dona de clínica. Eu já falei, peraí, e aqui? Vem cá, vamos conversar? Então. E aí ela me deu uma aula. Interessante, assim, muito interessante que você essa. trouxe a questão. Ela trouxe até um exemplo aqui antes, né? Que a gente não vai entrar em detalhes, mas ela trouxe um exemplo de um paciente, uma paciente. Sim. Então, você falou aí mais cedo, né? Aqui na troca, que você acaba virando também um pouquinho de psicólogo. Eu sempre digo que nós que lidamos com pessoas, não tem jeito, a gente vira psicólogo. Às vezes a pessoa não tá indo nem para fazer atividade alguma, não tá indo para poder fazer nenhum cuidado específico, é somente o cuidado da mente, a escutativa, para poder você falar, para ela falar, para vocês trocarem um desabafo. Sim. Aí você traz assim esse exemplo. Acontece geralmente... as pessoas entram pensando que é uma coisa, e aí você gera essa confiança, essa conexão, e se transforma em algo totalmente diferente, como o exemplo que você trouxe para nós? Sim, sim. Como a gente estava conversando aqui anteriormente, né? Que foi o caso de uma paciente que ela me procurou, na realidade, uma amiga tinha indicado ela para poder fazer cirurgia plástica, para colocar silicone, né? Então, ela já foi com o esposo, e aí nesse momento eu já trago também o esposo para junto do momento ali, até mesmo se for um protocolo, né, de gordura localizada, por exemplo, e ela tá indo junto com o esposo, eu também trago ele pro momento. Sim. Né? E muitas vezes, por incrível que pareça, o esposo também acaba já iniciando também o tratamento, né? Porque eu sempre digo assim, é tão bom, né, o casal se cuidar e daqui a pouco um incentiva o outro. Um incentiva o outro e fica mais fácil, né? Porque não vai dizer assim, ela tá só se cuidando, não vai ter aquela questão só do ciúme, porque acaba tendo, né? Mas voltando à fala, então essa paciente, ela chegou para colocar o silicone, né? E o esposo de uma área assim bem resistente, vamos dizer assim. Só que eu trouxe tanto com a leveza, né, que ele precisava depois fazer o pagamento para das pessoas que fornece a prótese de silicone. E aí ele me mandou a mensagem, né, falando que se realmente poderia fazer o pagamento, né? Porque se eu dissesse que a pessoa não era confiável, ele não ia trazer. Eu falei, opa! Confio mais em você do que no médico. Pois é. Eu falei, não, pode fazer tranquilamente. Mas eu acho que a estética é isso aí. Não só a transformação física, mas também, né? Da mudança, como Simone falou, da mudança da mente. De dentro para fora. De dentro para fora, né? Porque às vezes a pessoa tá achando ali que tá mal só a questão mesmo do físico. E não tá. Ela tem que buscar realmente essa mudança, né, na mente. E lá acontece, quando a pessoa tá ali na maca, a gente tá fazendo o tratamento, a gente tá ali o tempo todo
E além, Conversando, falando, né? além da parte, né, corporal, eu fiquei sabendo também que agora lá tem psicólogo. Como é isso? Sim, Conta aí. sim, Completa o sim. serviço por lá? É verdade. E a gente agora está com Roseane, né, a psicóloga, justamente para trabalhar, né, essa questão da psicologia mesmo na questão da mente, né? Porque é bom cuidar, né, para que não fique só ali daqueles minutos, né, de conversa com a gente, com o profissional que está ali em atendimento, mas também busque a melhora e possa, assim, progredir, né? Perfeito. Mais ainda com a evolução do lado psicológico. Maravilha. Parabéns, Vani, parabéns, Obrigada, porque você obrigada. realmente traz o diferencial, né? Só em você ter sido pioneira em relação à questão de o primeiro médico que estava ali, né, junto com a empresa de vocês, e trazer toda essa história, esse contexto aí para poder contribuir e continuar contribuindo com a vida dos outros. Sim, com certeza. Porque quando pensa na psicologia dentro da clínica de estética, porque dizem Ela assim, resolveu o problema. Ela fechou o ciclo ali. isso, Né? Fechou exatamente. o círculo de necessidade, né? Porque às vezes a pessoa vai procura. achando que é realmente corporal e não é corporal. É mental. Então você precisa cuidar da sua mente. Porque acontece que muita gente faz bariátrica e depois volta tudo de novo. Porque não cuidou da mente. E uma coisa, Carol, para você ver como as coisas estão interligadas. Isso acontece na clínica dela, uma clínica de estética, as pessoas vão lá para conversar e você identifica, né, outro problema. Você acredita que eu recebo pessoas assim na loja constantemente que elas vão lá para conversar. Às vezes elas vão lá, elas conversam tanto, sabe? E a gente toma um cafezinho, e a gente come um biscoitinho, e aí a gente acaba que cria um vínculo. E no final a pessoa ainda compra. Porque se acha tão grata. Sim, que diz, também. tenho que Ou comprar. então compra quando tá saindo com a sacola, é um TTTTT que a gente faz, e bora conversar. E eu acho assim, é muito interessante que a gente tá vivendo numa era digital que distancia as pessoas, que a gente fica meio que carente dessa coisa do humano, né? Sim. Da escuta, né? Da troca de olhar, do abraçar. Eu mesma sou assim, eu pego, né? Mas a gente não pode deixar morrer essa troca, sabe? E eu fico muito feliz quando essas pessoas vão lá. E eu vou até te falar, independente de comprar ou não, sabe? Porque isso é gostoso, isso é legal, isso também é contribuir para a evolução mútua, não é? Perfeito. Do meu negócio, da minha mente, da mente da pessoa. E também acaba sendo a resposta do que você está fazendo está dando certo. É o certo. Sim. Sim. É o certo. É porque é o olhar do ser humano, não é do profissional, é do ser humano. Isso. E você trouxe isso aí agora, e eu lembro que ontem eu até printei isso aqui, ontem falando que antigamente, né, quando não tinha celulares, o que era que acontecia? Ninguém marcava agenda para ir na casa de ninguém. Você ia na casa do amigo, batia lá, fulano tá aí, tá, se tá, você já entrava. Então, hoje não, é tudo muito agendado, tudo muito marcado. Se você não... Então, a gente acaba, de certa forma, de fato, perdendo essa conexão. Eu lembro que quando eu tive o meu primeiro namorado, ele mandava carta pra mim todos os dias, meio-dia, avisando se ia de noite ou não. Eu dizia assim, meu Deus do céu, hoje não existe mais isso, né? Então, é interessante a gente realmente tentar manter isso vivo. Sim. E você trouxe isso aí, e eu gosto muito da questão da humanização, de você olhar, de você abraçar, de você tocar, de você perguntar como o outro tá. E muitas vezes a gente deixa o tempo passar realmente De receber por com cima. sorriso, né? Isso, sorriso nos olhos. É verdade, né? Porque às vezes a pessoa chega ali, você dá um bom dia, às vezes até o problema que a pessoa tava, né? Ela já começa a ter um olhar totalmente diferente. Né? Exatamente. Ô, Moni, me fala uma coisa. Qual é o conselho que você daria para a Simone, que estava começando sua carreira lá em 2009? Agora me pegou. Olha para Agora me trás. pegou. Pois é. Que a gente ia passar por muitas coisas que a gente que eu falo, eu e a menina lá atrás, né? Sim. A gente ia passar por muitas coisas, a gente ia passar por muitos desafios, mas aquela menina espoleta, ela tinha que ter o seu lugar, mesmo na Simone mulher, adulta, hoje. Porque se hoje eu escuto alguém dizer que mudou algo
porque eu contribuí com isso, então é a minha missão, ou então que a minha missão vai ser de colocar esperança onde tiver desenvolvimento adormecido, de onde tiver potencial adormecido, sabe? Então, é de deixar essa luzinha, essa chaminha da espoleta lá atrás, que, né, que foi promovida aí com 22 anos de idade, para tacar o pau aí, carreta aí, um monte de coisa, mas que eu não, que eu ia passar, né, a Simone vai passar por muitas coisas, mas não deixa aquela espoleta morrer não, porque você vai precisar muito dela, até quando você tiver maturidade. É maravilha, viu? Porque você olhar para trás, né, para sua história, e você ver quanta coisa que você passou. Sim. Aí você diz assim, meu Deus, será que eu voltaria a fazer tudo de novo? Olha, e se eu pudesse pescar, né? Se eu pudesse pescar na prova, assim, eu acho que eu ia me dar uns cortezinhos. Falar assim, menina, vem por aqui. Não faça isso não é por aqui não. Mas não tem como, né? Quem dita é Papai do Céu, e se ele me deixou aqui... Isso são experiências, né? Isso, e assim, A o processo, bagagem que né? você traz, né? Para poder ensinar outras pessoas hoje, né? Isso, aprimorar. Vou errar ainda muito. Vou ser criticada, vou ser questionada. Por quê? O que é que tem a ver? Mas eu vou estar com a minha segurança em dias, com a minha saúde mental em dias, para eu não passar por certas coisas e não deixar me abalar por certas coisas que eu deixei. Deitar no travesseiro e ficar em paz. É. Isso é importante. Vani, e qual foi a sua maior conquista nesses 19 anos de carreira? Acho que a maior conquista nossa hoje é ter nosso trabalho reconhecido, né? Ter uma filha que está entrando também no mercado, né? Porque viu o resultado. Porque viu o resultado, né? Então, foi como o Simone falou. Do que lá atrás a gente poderia cortar algumas coisas, mas isso é uma bagagem que a gente traz, né? De aprendizado. Hoje eu já passo para ela, né? Eu já digo para ela, não, Amanda, não vai por aqui, faz assim, faz assim. Mas eu acho que, e além de tudo, história de pessoas que hoje viram pra gente e falam assim, sou grata a vocês, porque vocês no momento disso aqui, vocês nos ajudaram, né? No momento ali que estava passando por uma cirurgia plástica, eu estava ali junto, né? Passando pelo processo, pegando na mão. E hoje, como muitas delas dizem assim, chego em qualquer outro lugar e as pessoas olham e falam assim, nossa, sua cirurgia está perfeita há 10 anos atrás, há 12 anos atrás. Então, acho que tudo isso acaba sendo conquista, né? Muito bacana, Vânia, assim, você trazer sobre isso, porque é legado, né? E assim, a questão da referência, como vocês hoje são uma empresa referencial, então, de fato, quando a pessoa traz essa visão, há 12 anos atrás, eu continuo com a mesma cirurgia ainda perfeita, isso tudo você acaba fortalecendo mais ainda o seu propósito, né? Sim, com certeza, com certeza. E tendo sempre olhado no que a gente pode melhorar, né? Porque a gente não pode estagnar, a gente tem que melhorar, né? Então, pronto, trazendo dessa visão aqui do paciente, o que é que hoje a gente pode ainda mais melhorar? E aí buscar isso. É evolução. Tem que buscar evolução, estudar, sim. Tudo muda muito rápido. Sim. Você falou já, Simone, a gente está em um mundo altamente competitivo e você já trouxe a questão do seu diferencial, que é a humanização. E quem tem o seu diferencial não tem medo de dar dicas. Sim. Eu quero que você traga, né, para as pessoas que estão começando agora, qual é a dica importante para poder elas terem sucesso, o sucesso que você tem? Então, Carol, eu vejo as pessoas falarem muito sobre pressão, né? Ai, a pressão, é muita pressão. Gente, eu acredito que em todas as áreas tenha, porque eu já transitei aí pela logística, pela vendas, né, de material de construção e agora moda. Então, a pressão, informar, né, falar que, ou assegurar, que a pressão é um caminho para você chegar onde você precisa chegar. A pressão não vai deixar de existir. O medo não vai deixar de existir. Então, não dá para desistir, porque senão você vai ficar sempre recomeçando. Então, você não vai transformar, você não vai ter
Você vai ter sempre histórias inacabadas para contar se você sempre tiver medo, se você sempre estiver colocando a questão como protagonista. O protagonista é você. O protagonista é você saber onde você quer chegar e entender que a pressão faz parte do caminho mesmo. É o trajeto que a gente usa, o que a gente vai percorrer. Não é receitinha de bolo. Né? Por mais porque você fez curso em liderança, porque você fez, ok, legal, muito importante, mas não é receitinha de bolo. Então esteja preparado, esteja querendo, como você iniciou, né? Pronto, preparado e querendo, pronto às vezes nem sempre, preparado, no meu caso, eu fiz para aprender, eu aprendi fazendo, né? E eu tô chegando. Quem sabe se eu ainda não vou ser mais alguma coisa, né? Se o mundo não vai me apresentar algo e que eu identifique, mas eu acredito que é isso aí, Carol. Você... Gente, a gente já tá chegando no finalzinho do podcast, mas antes ainda tenho mais 2 perguntas para poder fazer. Na verdade, uma pergunta e um pedido, uma solicitação. Qual é, Vani, o conselho que você dá para quem sonha empreender? Porque tem muitas pessoas fazendo estética hoje, mas só que ainda não tem a coragem, né? Tem o medo de abrir sua própria clínica. E qual é o conselho que você daria para essas pessoas? Bom, olhando para a trajetória, né, de antes e de hoje, eu digo que primeiramente buscar realmente conhecimento. Se aprofundar no conhecimento, entender realmente, né? Não querer abraçar tudo. Quando a gente faz algo que a gente gosta, fica muito mais fácil da gente fazer e fica mais leve, né? Exatamente. Então, eu sempre digo o seguinte, lá quando a gente tem estagiárias, que a gente recebe estagiários lá, para fazer principalmente a parte de estágio supervisional, né, de estética, porque lá a gente trabalha muito com estética avançada. Então, eu sempre digo para elas, qual é a área que elas querem atuar? É o facial? É o capilar? É o corporal? E daí sim, que foi como eu fiz. Eu comecei da área corporal. E aí a gente começa a observar o quê? O cliente traz uma queixa facial. Eu digo, eu também já posso começar a agregar daqui. O paciente traz uma queixa capilar, né? E eu lembro de uma fala, Simone, que você falou a questão de delegar. Sim. Né? Porque eu comecei a perceber que eu falei, não, eu não vou dar conta de tudo sozinha. Né? Eu não vou conseguir atender o paciente, o corporal, o facial, não. Então, eu tenho que trazer pessoas, mas pessoas o quê? Qualificadas, pessoas que tenham também a mesma percepção do olhar para esse paciente, não como o meu, claro que a gente tem óticas diferentes, mas que sejam quase igual, né? Que tem ali também similar. Isso, Carol, da forma correta, similar. E começar daí. Vai começar com tudo? Não, né? Mas começar com aquilo que você tem da melhor forma possível. É importante. Sim. E a disciplina, né, gente? E a disciplina, justamente. É muita disciplina. Justamente. Porque vão ter vários percalços. E vão existir muitos mesmo. Muitos percalços, mas a gente tem que estar ali e entender o seguinte, não, isso aqui está acontecendo comigo agora para quê? Qual é o aprendizado que eu posso ter com isso? Como é que eu posso driblar isso aqui? Né? E eu acho que é isso aí. Perfeito. A questão de delegar eu gosto sempre de falar porque a gente muitas vezes se pesa, né? Tem a questão patriarcal e aí a gente vem e traz aquilo que era de vó, de bisavó, de tarará, enfim. Aí acaba se sobrecarregando tanto e colocando esse peso na gente e as coisas ao invés de se tornarem leves, elas acabam se tornando pesadas. Então quando a gente realmente de fato aprende a delegar, delegar é uma coisa e delargar é outra totalmente diferente, né? Você vai ficar ali delegar, mas vai ficar supervisionando. Você não vai deixar um assistente, você não vai deixar um estagiário, uma pessoa que entrou agora na sua loja, você vai cuidar do almoxarifado. E a pessoa fica ali só no almoxarifado e você ficar de braço cruzado. Depois a pessoa vai ficar
Eu tô precisando, quer saber do estoque. Como é que tá o estoque? Você não sabe? Não. Você precisa observar, precisa estar ali, né? Apoiando, incentivando, fazendo com que as coisas de fato aconteçam. E eu quero que Simone traga a sua história, assim, daqui a alguns anos. Você já falou sobre legado, já falou sobre história, mas eu quero que você traga algo pessoal seu, que eu acho que é muito importante você trazer como você gostaria de ser lembrada pelo outro daqui a alguns anos. Isso. Eu acredito que eu leve, que eu desperte coragem onde isso estava adormecido, que eu desperte desenvolvimento em potenciais que estavam adormecidos, que a minha história desperte isso, porque eu sou filha rica, eu estudei as melhores escolas, mas essa minha sede me faz não parar. E às vezes até quando eu titubeio, né? Eu sei o momento de recuar, mas eu sei que aquele dali não é o meu lugar. Meu lugar não é um lugar de recuo. Meu lugar é um lugar de avanço. E que as pessoas entendam, a partir deste exemplo aqui, que a gente nasceu para avançar, para evoluir. Então, que eu desperte coragem onde tem medo, onde tem dúvidas. Meu Deus, muito forte. Eu ia te pedir, Simone, uma frase final, porque já estamos finalizando o nosso podcast, mas antes de finalizar, né, vai ter a frase final. Pensem na frase final, porque você já deu uma frase aí impactante que qualquer área pode ser transformada. Mas eu quero que Ivane dê a página das redes sociais dela, que ela fale onde está localizada novamente, para que as pessoas busquem. E também conte a novidade, né? Aquela novidade da gente, lembra? Sim. Conte aí ao pessoal. As nossas redes sociais é Modele Estética, @Modele Estética no Instagram. Tenho também a minha, né? Avani com Y, Araújo, Instagram também. Tem também a página do médico, né? Dr. Humberto Monteiro, cirurgião plástico. E a gente fica situado ali na rua Professor Fernando São Paulo, 265, ponto central, né? Próximo ali ao Hospital Santa Emília. E uma das novidades, né, que você falou, né, é o nosso livro, né? Que a gente vai estar, né, ali relatando muito mais com profundidade, vamos dizer assim, a nossa história, né? As nossas vivências, o que com isso a gente pode, né, ajudar as outras pessoas a não fazer, não dar certo, o que não fazer para dar certo, para encurtar o caminho, vamos dizer assim. Exato. Né? Eu acho que toda a história ela é para isso, né? Para a gente poder ler e dizer, não, daqui o que é que eu busco de experiência para não fazer, para encurtar o meu caminho, né? Então, é isso aí. Espero que todo mundo, né, leia todas as histórias que vão estar lá, as histórias incríveis que vão estar lá e que possam realmente aprender e agregar no seu dia a dia, na sua profissão, na sua parte como pessoa, né? Porque a gente não pode só pensar no profissional, né? No crescimento profissional, mas sim também no crescimento humano. E o livro foi um ato de coragem, Vani? Conte aí pra gente. E como foi um ato de coragem, né? Porque assim, como eu sou muito técnica, eu gosto muito de estudar fazendo resumos. Então, para falar assim, para abrir um pouco da minha história, até mesmo por conta, né, de medo, da questão como a gente estava falando, né, do outro interpretar errado, de ter críticas, né, mas assim, para poder transcrever, acho que foi um dos maiores, do outro desafio também, né, além do medo, né, algo novo para mim. Então, quando o Carol trouxe para mim, né, essa questão de escrever um livro, eu disse, nossa, como assim? Porque às vezes a gente acha que a nossa história também é tão... Vou contar para quê? Né? Mas, com certeza, tem outras pessoas ali que estão nos observando. Exatamente. Que a gente está sendo ali um porto seguro, né? Inspiração, né? Acho que você na moda tem gente que olha assim e fala assim, poxa, Simone se veste tão
Já começa a se inspirar no como você se veste, Exatamente. né? Então, a gente nunca pode achar que o que a gente está fazendo não está sendo visto, Tive que tomar um sacode, né? para poder entender, para poder. Eu já sabe que aquela coisa que eu entendia, mas eu queria meio que ignorar isso. Isso não tem como ser ignorado. Isso, justamente. E trazendo lá para a clínica, a gente, quando começou com essa questão, né, do cuidado, isso vai passando de um cliente para o outro. Sim. E às vezes eu digo assim, hoje que meu telefone não está nem mais sendo mais pessoal, é mais comercial. Porque acaba que um vai passando para outro, mas assim, o cuidado que a gente teve marcou aquela pessoa. Isso. Né? Então, é uma das coisas também que eu quero trazer no livro, é essa questão, né? Não só para o profissional da estética, mas acho que em qualquer área, né? Ter esse cuidado. E qual é o recadinho que você deixa para todo mundo agora, finalizando o podcast? Olhe para essa câmera e deixa um recadinho especial para todo o público. Se o Brasil, o mundo pudesse te ouvir, qual é o recado que você deixaria? Um recado que eu deixaria é: comece com o que você tem, acreditando primeiramente em Deus, buscando em Deus, né? A confiança realmente que se o que você está fazendo faz parte do seu propósito, porque quando você faz algo, né, do seu propósito, fica coisa muito, muito melhor de ser feita. Mas comece com o que você tem, claro que a cada dia buscando melhorar. E a gente só se melhora com conhecimento, né? Buscando realmente conhecimento, estudar, nunca parar de estudar, nunca parar de estar conectado com pessoas que vão estar ali te auxiliando, te ajudando a você chegar em um outro nível. Meu Deus, que recado especial, viu? Agora, Simone, deixa o seu arroba aí. Os arrobas. São só três. Deixa os arrobas aí e aproveite, já deixa também um recadinho especial para todo mundo, se pudesse te ouvir, do Brasil, do mundo. Deixa aqui nessa câmera, tá? Tá bom. Bora lá. Tá bom. Primeiro, de novo, né? Parabéns, né? Por esse momento, né? Da gente que foi bem enriquecedor mesmo para mim. Então, vamos lá. Meus arrobas. Nós ficamos a Richards fica aqui em Feira de Santana, no Shopping Boulevard. No estacionamento E2, você já sai de frente da loja, tá? Você já deixa o carro lá, não toma nem chuva. Vem pra cá, não. Então, vamos lá. Então, Boulevard Shopping aqui em Feira de Santana. O arroba da Richards, né? @richards.fsa, tá? Nós temos também a Jacarta Esmeraldas, que é @Jacarta Esmeraldas, no plural. Em breve também a gente vai estar fazendo o lançamento do nosso site, né? Mais um pouquinho para frente, o nosso coquetel também de lançamento. Você já tá convidada. Ah, com certeza estarei lá. Sem dúvida, viu? Sem dúvida. Com certeza. É porque eu já tava aproveitando aqui para seguir. Então, e o meu particular é o Simone, Simony. Meu nome é Simone com Y. Ela é diferenciada até nisso. Não, mulher, eu achei que você fosse falar Já do tô balão seguindo. mágico. Simone! Deus, pra que lembrar disso? Não é Simone do balão mágico, não. Vamos lá, é simone.assisip, ASSIP, Assisip. E lá no meu mesmo, eu compartilho tanto as coisas da Richards, como a da Jacarta também, e é aquilo que ela falou, a gente é muito observado. Aí eu falei assim, opa, peraí, quando eu posto no meu, né, tanto o Richards quanto a Jacarta, eu tenho muito mais retorno, porque tem meus amigos que me conhecem, que confiam em mim, tem amigos dos amigos, e a minha rede conexão, particular, né? Ela tem crescido mais do que as comerciais. Acontece, então, porque ali mesmo é o que eu posto, sou eu, as pessoas sabem que ali não é a sua verdade. Não, é a minha verdade, ali sou eu mesmo. Então, ali eu mostro muita coisa, né, da Jacarta, como da Richards também. E vamos lá, um recado, Carol. Isso. Recado. Olhando pra câmera. Olhando pra cá. Acredita que eu sou tímida? Olhe no olho da parece. pessoa. Vamos lá. Olhe no olho da pessoa que tá do outro lado da telinha. Dizendo assim, eu preciso desse recado de Simone. Vamos lá. Gente, a pressão, o medo, a concorrência não é empecilho para quem sabe onde vai chegar, onde quer chegar. Verdade. Não pode ser empecilho.
porque nós somos donos do nosso processo. A gente não vai sentar numa cadeira e ver passando. Mas se a gente se permitir, a gente fica nesse lugar. Então, crítica, problemas, medo, concorrência, não é empecilho para quem sabe onde quer chegar. Meu Deus, seja protagonista da sua história. Muito bem, bonito, isso aí. né? Meu Deus, é muito bonito. E eu vou deixar o meu recadinho especial, viu? Faz o teu, foca, não se distraia. Esse ano é um ano de muitas distrações. Vem aí Copa do Mundo, eleições, e muitas vezes a gente se distrai com o que a gente realmente quer. Então mantenha o seu foco, não desvie o seu foco, vai em busca do seu resultado, que com certeza você vai alcançar o que você tanto almeja. Mas lembre-se, direcionamento, posicionamento, verdade, e vai pra cima com tudo. Não fica esperando cair do céu não, porque do céu só cai chuva. Excelente dia pra vocês, seu dia seja incrível. Muito obrigada, meus amores, por vocês estarem contribuindo pra esse podcast. Eu tenho certeza que vai estar contribuindo pra vida de muita gente. Eu tô muito feliz por vocês terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada mesmo. E vocês fiquem por aí. Pega papel e caneta, anota tudo e também caminha para o máximo de pessoas possíveis. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, gente!